Nessa noite entramos na nossa penúltima mensagem dentro da série Conversão. Temos buscado essa transformação de glória em glória, com o desejo de sermos feitos, como lá era no princípio. Deus, ele projetou isso quando ele criou o homem e a mulher. Sabe, várias coisas, o comando de Deus, a palavra de Deus declarou para serem criadas. E Deus fala no singular, quando ele vai criar o céu, quando ele vai criar a terra. Mas quando Deus vai criar o homem, ele fala façamos, no plural. Porque nesse momento, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo projeta na humanidade algo que é para refletir a sua glória. E a palavra de Deus fala que nós fomos destituídos dessa glória. Então, quando nós viemos para a presença de Deus e desejamos ser transformados de glória em glória, na sua própria imagem, pelo poder do Espírito Santo, nós estamos dizendo, Deus, eu reconheço que eu fui destituído dessa glória por causa do pecado. Mas eu quero ser transformado de glória em glória para voltar a refletir aquilo que era no início. Então, se cada um aqui fosse passar num scanner para revelar quais áreas da nossa vida não está refletindo essa glória, cada pessoa é um indivíduo único. Nós vamos ter, cada pessoa, um resultado. Mas todos nós, nessa noite, reconhecemos que é só na presença dele que nós podemos restaurar essa maravilha que é poder refletir a glória de Deus. Amém? E algo que eu estava meditando essa semana é que muitos livros de discipulado, às vezes trazem o conceito que Deus não nos chamou para converter pessoas. Deus nos chamou para fazer discípulos. Por quê? Porque, infelizmente, essa expressão, eu me converti, ela ficou rasa, Uma pessoa que se converte é uma pessoa que aceitou Jesus e ponto. E quando a gente olha para o mandamento de Jesus, ele nos manda fazer discípulos, ou seja, pessoas que não se contentam apenas com a salvação, mas que entendem que tem algo a mais. Nós poderíamos dizer que a diferença, entre um convertido e um discípulo é que o convertido, ele aceitou Jesus para salvação, e por isso o céu é o seu destino. Mas o discípulo, ele aceitou a cruz para santificação, então o céu é a sua missão. Essa é a diferença. Então, nessa série, desde o início, o objetivo é que você viva uma verdadeira conversão, que ela não se satisfaz apenas com a salvação. A minha preocupação é, se eu fazer isso, será que eu continuo sendo salvo ou eu perco a minha salvação? Não. Que a nossa preocupação seja, será que eu estou cumprindo a vontade do meu Senhor? Será que eu estou vivendo a proposta dele de uma vida e vida em abundância? Será que eu estou cumprindo o propósito para o qual ele me criou? Será que eu sou um canal de trazer o céu para a terra? E como Jesus confiou aos seus discípulos, obras maiores nós faríamos? Será que essa é a vida que eu estou vivendo? Será que no dia da minha morte, nos meus últimos suspiros, eu vou poder dizer o que Paulo falou? Cumpri a carreira, combati o bom combate, eu guardei a fé. Eu fiz tudo o que Deus me pediu. Uma pessoa só convertida não vai poder dizer isso. Mas uma pessoa que vive uma verdadeira conversão, e entrega a sua vida para ser discipulada para o verdadeiro pastor que é Jesus, ela vai poder chegar no seu último suspiro e dizer isso. Eu quero poder dizer isso, e eu creio que você também. Então, nós vamos continuar trazendo áreas das nossas vidas que precisam se converter. E essa talvez seja uma das mais difíceis, porque nós vamos falar sobre a conversão da língua. E a gente começa lá no texto de Tiago, que fala o seguinte, o título, Os pecados da língua e o dever de refreá-la. Meus irmãos,
Não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Aqui Tiago começa falando que não era bom que muitas pessoas quisessem se tornar mestres, porque na igreja primitiva a posição de mestre era muito valorizada. E sempre houve uma consciência que esse posicionamento, hoje eu estou aqui à frente de vocês hoje. Eu vou compartilhar algo. E por que o Tiago está falando, sabendo que havemos de receber maior juízo? Se da minha boca aqui sair alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, eu vou ser julgada. Então, o Tiago está falando, olha, não procurem tanto ser mestre, porque quem se coloca nessa posição vai ter um maior juízo. Por quê? Porque uma pessoa que traz um ensinamento errado, ela está influenciando outras pessoas a andarem num caminho errado. E aí ele continua. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Quem não sabe, timoneiro é o homem que está lá segurando, né, o leme. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Então, nós temos em algumas mensagens comparado a nossa vida a um carro que se converteu e andou num novo e verdadeiro caminho. E essa semana eu estava assim, Espírito Santo, se eu for comparar a língua com alguma parte do carro, qual seria? E aí o Espírito Santo me levou para essa passagem. Imagina um tamanho de um grande navio, e a palavra diz que ele é batido com muito vento, e mesmo assim a direção dele está num pequeno leme. Então, eu estava num momento ali, a sós, e me lembrei de uma situação onde nós estávamos tendo um jantar em família, e ligaram pedindo socorro porque havia acontecido um acidente de carro. Uma família, né, que não tinha os familiares aqui perto, recebeu a visita da avó. Era um casal com uma menininha pequena. A avó veio visitar e eles pegaram a estrada na noite e uma pessoa invadiu a pista deles e bateu no carro deles. E eles pediram socorro, né, para o meu sogro. Na época era tarde da noite, o Jackson foi junto. Daqui a pouco o Jackson envia uma foto de uma menininha no colo dele, porque o pai se acidentou, estava sendo atendido. A mãe se acidentou, estava sendo atendida. A avó perdeu a vida no acidente. E a menina, na época acho que com uns 2, 3 anos, né, 2 aninhos, estava em estado de choque no colo do Jackson. E o Jackson disse, Debbie, eu estou aqui no hospital, e na minha frente, para ser atendido, estava a pessoa que havia invadido a pista também, alcoolizado. Então, o que o Espírito Santo me trouxe é que a língua é como a direção do carro. Que ela não traz prejuízo só para a sua vida, quando ela não está cumprindo o que a palavra diz para cumprir. Ela tem o poder de invadir a pista do outro e gerar morte. Uma pessoa que não tinha nada a ver com a história da família, mas que mudou completamente o rumo daquela família. Esse é o poder da língua. Às vezes a gente tem uma sensação que nós estamos andando em círculo em alguma área da nossa vida. Nossa, de novo isso. Porque é isso que a palavra tem poder. Ela tem poder de vida e de morte. Então, quando a nossa língua se manifesta, trazendo morte, na nossa vida, é como se a gente pegasse o nosso carrinho e voltasse lá para o começo da estrada. Porque a palavra dirigiu para isso. Ah, isso aqui não dá certo mesmo. Não dá certo, volta lá para o início. Ou então, a gente invade a pista do outro e gera morte na vida de outra pessoa. Continuando, Tiago fala, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno.
Nós não conseguimos mensurar o tamanho de um incêndio que começou com apenas uma fagulha de fogo. Assim é a língua. Nós não conseguimos mensurar o prejuízo quando a língua começa com algo pequenininho, mas que é, como diz ali na palavra, influência do próprio inferno. Um pecado que inicia com palavras, blasfêmia, fofoca, uma mentira, uma calúnia, um falso juramento, uma sedução. Tudo isso pode começar muito pequenininho, mas se tornar algo muito grande. Tiago continua. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo ser humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Quem carrega veneno na boca, gente? A cobra. Aqui Tiago está fazendo um trocadilho com a serpente. Lá no Éden, foi através de palavras que o inimigo seduziu Eva para cometer pecado. E muitas vezes um pouquinho de veneno na nossa boca faz a gente cair em grandes pecados. Ele continua. Com a boca, com a língua, com ela, nós bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos as outras pessoas que são feitas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, o Tiago, ele termina dizendo, não é compatível. Existe uma incompatibilidade. A pessoa abrir a boca para louvar e engrandecer a Deus e essa mesma boca amaldiçoar as pessoas. Porque quem tem consciência que cada pessoa é uma criatura de Deus, quando nós amaldiçoamos uma vida, nós estamos amaldiçoando o próprio Deus. Nós estamos nos colocando contra a criatura. E lá em Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Gente, normalmente, nós colhemos aquilo que nós plantamos através de palavras. Se você não plantou, se você não está colhendo algo que você plantou através de palavras, talvez você está colhendo algo que alguém plantou palavras na sua vida. E essa semana eu estava refletindo nisso, é sempre tempo de semear. Nessa noite, então, nós vamos falar sobre evidências da necessidade de conversão da língua e as consequências da ação dela. Então, se o Espírito Santo falou contigo tanto quanto ele tem falado comigo, nós vamos identificar várias áreas que nós precisamos ter a nossa língua convertida. Olha só que interessante, nós temos falado sobre conversão. E como que começa uma conversão? Com a própria boca. Romanos 10, do 9 ao 10, diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Em algum momento nós fizemos ou vamos fazer uma oração declarando que nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. A gente faz isso no momento que a gente tem um encontro com Deus e a gente reafirma isso no dia do nosso batismo. E lá em Efésios 4, a gente começa a ver na palavra algumas dicas sobre isso, sobre essa conversão da língua. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furta mais. Antes, trabalhe, fazendo com que essas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou nenhuma palavra suja, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que estão ouvindo. Não entristeçais o Espírito Santo,
de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, agora a parte da língua, gritaria, blasfêmia e malícia sejam tiradas de dentro de vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quanta coisa nós podemos cair em pecado através da língua. Mentira. Palavras sujas. Quando a gente fala coisas que não promovem edificação, gritaria, blasfêmia, malícia, falta de perdão. E aí entra a primeira pergunta da noite. Como você reage em uma discussão? Porque em Provérbios, eu poderia citar aqui muitos e muitos versículos. Eu selecionei apenas 3, que diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos mora violência. A resposta calma desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, aqui nós vemos que um sinal de que a nossa língua precisa de conversão é, no meio do calor de uma discussão, será que eu boto lenha na fogueira? Ou eu consigo, como diz ali no Provérbios, dar uma resposta calma? Porque uma resposta calma, ela desvia o furor. Ela desarma. Tem um provérbio que fala que a palavra mansa, ela quebra os ossos. O que são os ossos na nossa vida? É a nossa estrutura. Às vezes uma pessoa está muito posicionada ali, irada, e vem uma palavra calma que faz assim contigo, ó. Sabe? Normalmente é o primeiro a dizer, me perdoa. Ou área difícil de vencer. Quando eu conheci o Jackson, durante anos eu não conseguia falar perdão, eu dizia desculpa. Eu não tinha aprendido essa palavra tão forte que é o perdão. E muitas vezes, se a gente não consegue dar uma palavra calma, eu não sou calma, como é que eu vou dar uma palavra calma? Então não dá nenhuma, fica quieto. Porque é melhor ficar quieto do que lançar palavras que vão despertar a ira. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida, o que é ríspida? Grosseira, ela desperta a ira. E normalmente é assim que nasce uma amargura. A palavra entra aqui e a gente come ela acaba descendo lá para o coração. Na hora a gente diz que está tudo bem, mas no próximo round, na próxima discussão, peraí, o que sai lá de dentro? Nossa, saiu aquilo da outra discussão. Nossa, da onde vem isso? Daquilo que eu guardei, que eu me alimentei lá na outra discussão. Por isso que nós não devemos nos alimentar de palavras de ofensa. Outro sinal que nós precisamos de conversão na língua. Quem tem dificuldade de guardar palavras ou guardar segredos. Alguns provérbios vão dizer, alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. O homem se alegra em dar resposta adequada e a palavra seu tempo, o quão boa é. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma de angústias. Então, se você tem essa dificuldade, começa a falar para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda porque, às vezes, Deus compartilha algo comigo e não é o tempo de abrir. É um tempo de guardar. É um tempo de cultivar. Sabe? Quando a gente compartilha coisas antes do tempo, a gente traz ruína. Por quê? Porque nem todo mundo compreende os processos de Deus na sua vida. Sempre vai ter aquele para lançar uma palavra de dúvida ou lançar uma palavra, sabe? Não sei se todos estavam aqui no início do ano, mas a Radassa começou a ter vários estalos no quadril e a gente levou ela num médico, num traumatologista pediátrico.
E ela foi diagnosticada com uma doença congênita no quadril, aonde o osso do fêmur não encaixava no quadril. Eu tinha os exames, os raios-x, eu me angustiei, obviamente, chorei muito, porque quando eu fui para a internet, eu vi que ela teria que ficar engessada até completar 1 ano e pouco, 1 ano e 2 meses, era uma coisa assim. Mas eu trouxe isso para o nosso grupo de oração, um local de intercessão. Mas teve algo que eu pequei, é o coração da mãe angustiado, querendo passar na frente e ter respostas. Eu comecei a pesquisar na internet se tinha alguém em Novo Hamburgo que tinha o mesmo caso da minha filha para poder falar com uma mãe e ouvir dela como que estava sendo o tratamento com seus filhos, enfim. Achei uma pessoa. Achei ela no Instagram, chamei ela, disse, tu não me conhece, mas eu vi que a tua filha foi no médico tal e está fazendo tratamento. A minha filha recebeu o mesmo diagnóstico. Compartilhei com ela a minha situação. E ela disse, olha, não aflige teu coração, é difícil, é complicado, mas assim, o médico é bom, ele vai ajudar a tua filha. E aí a gente começou a interceder. E eu marquei o próximo exame, a próxima consulta para levar os exames no médico. E o médico disse assim, olha, ela tem apenas alguns meses, vamos refazer os exames aqui dentro do hospital. E nós já estávamos em intercessão intensa pela vida dela. Eu ungia ela, eu declarava a cura. Mas parte do meu coração ficava balançado. Sabe aquela coisa que tu precisa ver para terminar de crer? Meio Tomé. E aí a gente refez os exames no hospital e o médico pegou e disse assim, a tua filha não tem nada. Ela não tem nada. Eu e Jackson, a gente se olhou e o médico olhou para mim e disse, a primeira pessoa que fez os exames dela errou. Fez um exame ruim. Não soube posicionar ela. Mas para mim, entrou a convicção de que Deus tinha curado ela. Quando eu fui para casa, naquela alegria, naquela gratidão, exaltando o nome de Deus, uma pessoa me mandou uma mensagem, Deb, uma outra mãe que estava de licença, peguei no sono agora de tarde e sonhei contigo. Tu estava dentro de um carro, eu entrava nesse carro, eu virava para ti e dizia assim, Deb, tá tudo bem e vai ficar tudo bem, não fica preocupada. E aí eu chorei e disse assim, ai, que bom que Deus te deu esse sonho, porque é uma confirmação de que está tudo bem. Só que aí, quando eu estava naquele momento glorificando a Deus, pim, entrou outra mensagem. De quem era essa mensagem? Da mãe da menina que eu tinha me aberto tudo. E ela disse, olha só, e aí, como é que foi a consulta? Eu disse, a minha filha está curada. Ela não tem nada, o médico não achou nada. Daí ela disse assim, tá, mas tu fez o exame tal? Tu fez ressonância? Não, eu fiz raio-x. Não, então tu tem que fazer ressonância. Tu não fez os exames certos. Tu tem que ir atrás, Débora, tá errado tudo isso. Quando ela falou isso, meu coração saiu daqui e foi para lá. Gente, como a gente é pequeno de fé. Tudo através de palavras. Eu estava indo pelo que as pessoas estavam falando, mas os meus olhos já estavam vendo a cura de Deus na vida dela. A gente tem que ter muito cuidado, gente, quando Deus quer operar um milagre, para quem a gente abre. Abra para quem vai interceder pela sua vida. Aquelas pessoas que vêm só de curiosa ou só para dar pitaco, você tenta, de alguma maneira, blindar. E aí o meu coração se desfaleceu e entrou uma pergunta, será? Será que eu fiz certo? Mas, gente, Deus é tão misericordioso com a minha vida. Plim, entrou outra mensagem. Gente, tudo isso na mesma tarde, tá? Entrou outra mensagem. De uma irmã de outra congregação. Estava no meio de uma conferência que estava tendo. E ela também teve um sonho comigo. Ela disse, nossa, Deb, eu sonhei contigo e com a Radassa. E nesse sonho, tu tocava as duas pernas dela, tu chorava muito, tu orava em línguas. E Deus enviava algo que tocava as pernas dela e ela era curada. Eu até fiz o print dessa mensagem e botei no grupo de oração para o pessoal ver. Eu disse, gente, Deus é tão bom e misericordioso que às vezes só falta Ele enviar um anjo para me dar um peteleco na orelha assim, ó. O que mais tu precisa? Não entra lá, não entra no ambiente de dúvida, te posiciona. E ali eu tive convicção, disse, Deus, me perdoa. Me perdoa por
deixar minha língua duvidar e por deixar a língua dos outros me levar para um ambiente de dúvida. Com a língua, podemos incitar contendas. A palavra de Deus vai dizer: o homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há como que uma fogueira. O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa até os maiores amigos. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Você sabia que Deus odeia algumas coisas? Está aqui as coisas que Deus odeia, mas a 7ª ele abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira e o que semeia contenda entre os irmãos. Então, aqui nós vemos que a língua tem esse poder de incendiar uma fogueira, sabe? Quando alguém chega para você para falar mal de alguém, você é uma pessoa que bota lenha na fogueira ou ela encontra na sua boca intercessão e oração? Uma vez uma pessoa disse assim, eu estava cooperando na restauração de um casamento, eu estava ajudando uma menina. O marido dela tinha saído de casa, ela disse, Debbie, eu quero que Deus restaure o meu casamento. Eu disse para ela, então, a primeira coisa que tu vai ter que fazer é levantar muros de proteção, porque vai ter muitas pessoas para opinar. E eu, uma pessoa muito próxima a ela, ficava chegando e trazendo notícias, aquelas notícias assim que não edificam em nada. E ela já tinha seguido isso, ela disse, eu vou me blindar, eu vou botar os meus ouvidos em Deus e ver o que Deus está falando para o meu casamento. Mas aí essa pessoa leve trás começou a me chamar no WhatsApp. Olha só, tu está tentando ajudar a fulana, mas tu não sabe o que realmente está acontecendo. E eu disse para ela, mas 2 perguntas para ti. Como é que tu fica sabendo de tudo o que está acontecendo e sabe que isso é verdade? Essas pessoas me procuram e me contam tudo. Eu disse, tu é um para-raio de fofoca, eu disse para ela. As pessoas só te procuram para contar porque sabem que tu vai ouvir. Experimenta não ouvir. E outra, quem disse que eu preciso da tua informação para ajudar essa pessoa? Porque ela não está andando pela opinião dos outros, ela decidiu andar pela opinião de Deus. Mas se ela tivesse dado ouvidos a tudo que as pessoas tinham para falar, com certeza ela não teria tido o mesmo posicionamento. Todo adultério começa com palavras. Provérbios 5, 3, 4 diz, os lábios da mulher e também do homem adúltero destilam favos de mel. Ai, como é doce! As suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como absinto, agudo como espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte e os seus passos conduzem para o inferno. Então, sempre tem um elogio, sempre tem uma pessoa disposta a ouvir. Essa pessoa me escuta. Um elogio. Uma palavra toda favo de mel. Gente, nós precisamos ter discernimento de palavras de sedução, que parece ser uma coisa tão bonitinha, e o fim leva à morte. Olha quão sério é isso. Eu botei esse slide aqui só para os casados, tá? 1 Pedro 3, do 1 ao 2 e 7, diz assim, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Quer ter uma oração interrompida? Tenha um relacionamento conjugal diferente disso aqui. E os casamentos, nós precisamos ter comunhão no Espírito. Quer um termômetro de como que está o relacionamento? O quanto vocês oram juntos. Não separado, juntos. A gente fala isso para todo casal. Vocês têm tempo de oração juntos? Gente, quando a gente tem um problema com o Judá ou com a Radassa, se eu oro é uma coisa, se o Jaque ora é uma coisa, mas quando nós oramos juntos naquela área, é outro efeito. Então, Deus deu o poder de ligar e desligar. Você só pode ligar e desligar com outra pessoa.
se você não vive igreja dentro do lar, você está deixando de usar uma grande ferramenta da sua língua, que é a oração. Aí você pode se perguntar, tá, Deb, só nesse pouco que você compartilhou, eu já reconheci algumas áreas que eu preciso ser tratado, mas por onde eu começo? Qual que é o caminho? Mateus 12:34 vai dizer assim, ó, a boca fala do que está cheio o coração. Eu não sei vocês, tá? Porque discussão, né? Discussão é discussão. Mas alguém aqui só levanta a mão para alguém que já ouviu ou já falou, eu não queria ter dito isso. Alguém já ouviu ou já falou? Ah, eu não queria ter dito isso. Ok. Por muitos anos no meu casamento, a gente usava isso. Eu não queria ter dito isso. E ficava por isso. Mas quando via, passava um tempo, o que acontecia? Falava de novo. Tá, mas se tu não queria ter dito, tu viu que não foi bom quando falou, machucou, magoou, não resolveu, por que tu tá falando de novo? O que vocês acham? Porque ainda está no coração. Nós precisamos parar de dar desculpas. Quando a gente discute com alguém e fala uma coisa que não queria ter dito, nós estamos revelando o que tem dentro do coração. Então, nós não podemos dizer assim, ah, Deb, tu não sabe. Eu só falei isso porque a pessoa falou aquilo. Deb, eu só falei isso porque a pessoa fez aquilo. Nós temos que sair dessa zona de desculpa e dizer assim, ó, eu só falei isso porque é o que estava dentro do meu coração. Foi por isso que eu falei. Porque se não tivesse dentro do coração, eu não tinha falado. Essa é a primeira chave de mudança. Cada vez que nós pecamos verbalmente, é uma oportunidade de alcançar arrependimento através da confissão e oração. Chega de maquiar. Olha, isso aqui que tu me falou me magoou. Então, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos reconhecer na presença de Deus que isso saiu da nossa boca, porque, na verdade, não está na boca, está no coração. Jesus me perdoa. Eu quero reconhecer que no meu coração tem isso. Mas eu creio que tu pode mudar isso, que tu pode transformar isso. Porque na força do braço, só na disciplina, só no autocuidado, quando menos você imagina, pum, você falou de novo. Ai, mas eu não queria ter dito isso. Não, você pode até não ter planejado, mas você falou porque está do lado de dentro. Então, cada vez que você se arrepende de algo que você falou, torne isso uma confissão e uma oração. Outra dica, use palavras para consertar o que você usou palavras para quebrar. Use palavras. Use palavras. Você machucou com palavras? Use palavras. Me perdoa. Olha, eu falei isso sobre ti, mas eu quero declarar palavras de vida agora. Palavras, palavras. Você já experimentou? Faz isso essa semana. Pega uma pessoa da sua família e use palavras. Palavras. Porque o maior problema é a falta de comunicação. Tudo é através de palavras. A confissão é através de palavras. A oração é através de palavras. Anular palavras que foram ditas e machucaram é através de palavras. E entenda que a sua reação em relação às palavras das pessoas também revela o que tem no seu coração. Então, no início, quando alguma coisa me irritava muito, ou me deixava muito magoada por causa de algo que alguém falou, eu ficava mais preocupada do porquê que a pessoa falou. Eu tenho o poder de mudar a vida do outro, sim ou não? Eu tenho o poder de mudar o que sai da boca do outro, sim ou não? Mas eu pensei assim, agora eu vou focar na coisa certa. A pergunta é, por que me incomoda o que ela falou? Quando nós estávamos trabalhando com adolescentes aqui na SALT, a gente recebeu um caso de uma menina de 13 anos que quase matou uma pessoa no lar. Ela quase matou um menino. Aí eu conversando com ela, eu disse assim, olha, qual foi o ponto que te levou de ira para quase matar esse menino? Ela disse, olha,
ele me chamou disso. Aí ela falou o nome. Nome pesado. Um nome que ofende. E eu perguntei para ela, por que tu acha que tu foi para um estado de ira quando tu ouviu ele te chamar disso? Aí ela falou, porque eu não sou. Aí eu disse, se tu soubesse que tu não é, quando ele te chamasse disso, ia ser como se ele não estivesse falando contigo, porque tu sabe que tu não é. Tu só te incomodou, porque essa palavra entrou e encontrou um ambiente de dúvida. Será que eu sou isso? Aí eu me ofendo. Porque se algum dia eu ouvir essas palavras, tu é isso, eu não sou. Eu não sou. Eu sou filha amada de Deus. Eu sou curada, eu sou transformada. Você consegue entender que uma palavra que entra no seu ouvido e te bagunça, ela só tem esse poder porque você não está com a sua identidade firmada em quem Cristo diz que você é? Isso é muito comum da fase infantil até a adolescência. Nós temos que ter certeza da nossa identidade em Cristo. E quando alguma coisa nos incomoda que a gente escuta, isso vale para a palavra também. Quando a palavra desce assim, Deus dá uma palavra, você escuta uma palavra e desce incomodando, normalmente é porque Deus quer transformar algo. E para finalizar, eu quero trazer um momento do profeta Isaías que diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas de suas vestes enchiam o templo. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 eles voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, não ai do outro, ai de mim. Estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que ele tirou do altar como uma tenaz. Com a brasa ele tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado. Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? E eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Gente, nós precisamos entender que o rei Uzias foi um rei muito bom. Ainda que a morte dele foi uma morte trágica, né? Ele quis fazer algo dentro do templo que ele não foi chamado para fazer. Ele entrou para acender incensos e essa não era a função dele, então ele ficou leproso e morreu. Mas o rei Uzias, ele era um rei que ele dava para o povo benefícios. Ele trouxe prosperidade financeira e trouxe proteção aos inimigos. Então, Isaías, ele tem essa visão do trono de Deus no mesmo ano que esse bom rei morreu. Qual era a realidade do povo de Deus nessa época em que Isaías teve essa visão? O povo de Deus vivia uma crise política, porque o rei que era bom morreu. Vivia uma crise social, porque nos dias de Isaías tinha exploração dos ricos sobre os pobres, tinha muitas injustiças e muita violência, e tinha uma crise espiritual, porque Israel tinha se afastado de Deus, tinha trocado o Senhor por ídolos, ao ponto de ser chamado de Sodoma e Gomorra. Então, no ambiente de crise, em todas as áreas, Isaías tem uma visão do trono de Deus. E quando ele vê Deus, ele fala, ai de mim, por quê? Porque naquela época, se você visse a glória do Senhor, você era uma pessoa morta. E a primeira coisa que Isaías consegue reconhecer é, eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe, nós temos falado sobre esse passo a passo. Você quer converter a sua língua, sim ou não? Sim ou não?
Passo 1, confesse. Confesse as áreas em que você peca com a língua. Passo 2, abra sua vida para ser tocada pela glória do Senhor. Deixa o anjo vir com a brasa e tocar a sua boca. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos inverter o processo. Isaías, ele contempla a glória do Senhor e ele confessa os seus pecados. Quando Isaías confessa os seus pecados, ele é purificado e perdoado. E só depois de ser purificado e perdoado que ele ouve. E só depois que ele ouve, ele é chamado. Então ele diz, eis-me aqui. A gente quer tudo ao contrário. A gente diz, eis-me aqui. A gente quer ser chamado, a gente quer a glória do Senhor, mas a gente não quer a parte onde nós somos reconhecedores dos nossos pecados. Sabe o que a gente aprende com essa passagem de Isaías? A gente aprende o seguinte, que toda crise inicia na falta da santidade de Deus. Pensa no momento em que tinha crise em todas as áreas, e a visão de Isaías começa dizendo, toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua... Não importa o nível da crise, nada vai declarar o contrário. Agora, nesse exato momento em que nós estamos aqui, os anjos estão cantando santo, 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 santo. Tem crise no Brasil política? Tem. Tem crise social? Tem. Tem crise espiritual? Tem. Mas toda a terra está cheia da glória de Deus, porque Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Se eu e você contemplarmos esse trono e deixarmos ser purificados pela presença dEle, essa glória, ela vai bater na minha vida e ela vai resplandecer. Ainda que seja numa proporção inigualável com a volta dEle e com a Nova Jerusalém. Mas isso aqui, que resplandecer do trono dEle na minha vida, vai glorificar o nome dEle. Uma pessoa que deixa de falar palavrão, uma pessoa que para de gritar, não precisa mais gritar para falar, uma pessoa que para de ofender esposa, marido, filhos, uma pessoa que para de murmurar, uma pessoa que para de fofocar, uma pessoa que para de fazer intriga, contenda no corpo de Cristo, uma pessoa que assim deixa Deus tocar a língua, essa pessoa é transformada e ela é chamada por Deus para ter a sua boca a serviço do Senhor. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda injustiça. Toda injustiça. Cada vez que a gente abre a nossa boca para falar algo que não é justo, nós estamos cometendo injustiça. Vamos se colocar de pé? Eu quero terminar declarando um salmo com vocês, que diz, os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Porque é isso que nós desejamos, amém? Eu quero orar hoje, porque eu creio que se nós desejarmos, o Senhor pode converter a nossa língua totalmente a Ele.